Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A primeira grande movimentação que começa a agitar o mercado do futebol brasileiro envolve Yuri Alberto, atacante que, nos últimos meses, tem sido um dos nomes mais comentados nos bastidores do Corinthians. Segundo fontes próximas ao clube, existe um interesse crescente de times europeus e também de gigantes da América do Sul que estariam dispostos a investir pesado para contar com o jogador. O burburinho começou a tomar força após algumas declarações mais reservadas de dirigentes do Timão, que indicam que uma proposta interessante poderia abrir caminho para a saída do atleta. Fala-se que o jogador, mesmo sendo peça importante no esquema do Corinthians, já manifestou internamente o desejo de experimentar novos desafios, o que coloca o clube em uma posição delicada entre segurar seu talento ou aceitar uma oferta vantajosa financeiramente. A torcida, é claro, começa a se dividir entre aqueles que sonham em ver o jogador brilhar fora do país e aqueles que temem perder um dos jovens mais promissores do elenco. O cenário se complica ainda mais diante do calendário cheio do Brasileirão e das próximas competições internacionais, já que a equipe precisará se reorganizar rapidamente caso a saída se concretize. Cada movimento, cada palavra dos dirigentes e do próprio Yuri Alberto passa a ser analisado com lupa e a mídia esportiva não para de especular possíveis destinos e impactos imediatos no Corinthians. Dentro do Corinthians, a situação de Yuri Alberto é tratada com uma mistura de cautela e expectativa. Fontes internas revelam que a diretoria tem acompanhado atentamente qualquer contato ou sondagem, mas ainda não há nada oficial. Entretanto, a intensidade das negociações imaginárias nos bastidores sugere que o atacante pode se tornar protagonista de uma transação que movimentaria milhões, impactando tanto o futebol brasileiro quanto o mercado internacional. A percepção é que, caso um clube europeu venha com uma proposta firme, a diretoria do Timão dificilmente resistirá. Considerando o momento financeiro do clube e a necessidade de reinvestir em outras posições estratégicas. Entre conversas informais, assessores e empresários próximos ao atleta, o clima é de expectativa e cada declaração é amplamente interpretada como pista de uma possível transferência. O Corinthians, acostumado a lidar com saídas de jogadores de destaque, já começa a pensar em alternativas para não perder competitividade. Enquanto isso, a torcida não deixa de acompanhar cada rumor, cada informação vazada, cada movimentação no Instagram do atacante, alimentando um clima de ansiedade e curiosidade que transforma o rumor em assunto do dia. É nesse contexto de incerteza, expectativa e especulação que a história de Yuri Alberto e o Corinthians continua a se desenrolar, e ninguém parece capaz de prever exatamente qual será o próximo capítulo dessa novela esportiva. A pressão aumenta à medida que se especula sobre os clubes interessados em Yuri Alberto e as conversas paralelas nos bastidores não param de crescer. Alguns times europeus de tradição já teriam sondado o Corinthians com propostas iniciais, ainda que discretas, e existem rumores de que clubes do futebol argentino e até do México estariam atentos à situação do atacante. Dentro do clube, o assunto é tratado com discrição. Mas há quem acredite que uma oferta acima de um determinado valor seria suficiente para mudar os planos da diretoria. A situação se torna ainda mais complexa quando se considera o fator psicológico do jogador,
que tem mostrado sinais de inquietação e desejo de novos desafios em entrevistas reservadas e conversas informais. Esse clima de incerteza gera debates acalorados entre a comissão técnica, dirigentes e jogadores, já que a saída de Yuri Alberto impactaria diretamente o setor ofensivo do Corinthians. Cada jogo, cada treinamento e cada movimentação do mercado são analisados à exaustão, e especialistas começam a fazer projeções de quem poderia assumir o protagonismo caso o atacante realmente se vá. Tudo isso alimenta rumores e deixa os torcedores em estado de alerta, transformando a notícia em pauta diária na mídia esportiva e em assunto dominante nas redes sociais, com opiniões, palpites e expectativas que se multiplicam rapidamente. Enquanto as especulações sobre Yuri Alberto seguem tomando corpo, surgem comentários sobre como a saída do jogador poderia impactar o estilo de jogo do Corinthians. O treinador, segundo fontes próximas, já começou a pensar em alternativas para manter o poder ofensivo da equipe, seja promovendo jovens das categorias de base ou estudando possíveis contratações no mercado nacional. Entretanto, o timing da possível transferência é considerado crítico, pois qualquer mudança de última hora poderia desequilibrar a equipe em competições decisivas. No meio disso, empresários e intermediários envolvidos na carreira do jogador se movimentam silenciosamente, buscando avaliar oportunidades que possam satisfazer tanto o Corinthians quanto o próprio Yuri Alberto. As negociações, ainda que em estágio inicial, são tratadas com sigilo extremo, mas o cheiro de transação iminente é cada vez mais forte entre jornalistas esportivos, torcedores e comentaristas. Além disso, a influência das redes sociais na criação de pressão sobre o clube é cada vez mais evidente, já que qualquer publicação ou gesto do atleta é interpretado como sinal de descontentamento ou interesse de mudança. Essa mistura de rumores, expectativas e estratégias de bastidores criam um cenário de tensão e ansiedade que parece longe de se resolver, deixando todos os envolvidos em constante alerta. O impacto de uma possível saída de Yuri Alberto vai muito além do campo. Economicamente, o Corinthians teria a chance de reinvestir os recursos em diferentes áreas do clube, mas também enfrentaria a pressão de suprir a ausência de um atacante de alto nível. O mercado de transferências, sempre ágil e cheio de nuances, pode acelerar a decisão, com clubes europeus prontos para fechar negócios que envolvem cifras milionárias. Paralelamente, surgem rumores de que outros jogadores dentro do elenco poderiam ser influenciados pela saída do atacante, seja em termos de motivação, seja em relação a oportunidades de se destacar mais dentro do time. É nesse ambiente de especulação que o nome de Yuri Alberto se torna protagonista, com jornalistas, torcedores e analistas tentando antecipar cada passo, cada movimento e cada negociação possível. A diretoria do Corinthians, por sua vez, mantém o tom de cautela, sem confirmar nada oficialmente, mas deixando transparecer que está atenta às oportunidades e que qualquer decisão será tomada pensando no equilíbrio financeiro e esportivo do clube. A narrativa construída nos bastidores, portanto, mistura esperança, ansiedade e tensão, criando um clima de novela que parece longe de ter um desfecho imediato. Por fim, a história de Yuri Alberto no Corinthians, mesmo sendo marcada por gols e momentos decisivos, agora entra em um capítulo de incertezas e especulações. A torcida acompanha cada notícia, cada rumor e cada postagem do jogador, tentando decifrar sinais sobre seu futuro.
Enquanto isso, dirigentes, técnicos e empresários trabalham nos bastidores para organizar possíveis cenários e estratégias, equilibrando interesses financeiros, esportivos e psicológicos. A expectativa é de que, nos próximos dias ou semanas, informações mais concretas possam surgir, mas por enquanto o clima é de burburinho intenso e especulação constante. Cada detalhe ganha importância, cada movimentação é interpretada como pista de um movimento maior. E a narrativa em torno de Yuri Alberto e do Corinthians segue tomando força como uma das histórias mais comentadas do futebol brasileiro atualmente, transformando rumores em pauta dominante e deixando torcedores, jornalistas e especialistas atentos a cada possível desenvolvimento. Os rumores sobre a saída de Yuri Alberto do Corinthians continuam a se intensificar. E a movimentação nos bastidores não dá sinais de desaceleração. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele tem recebido propostas consideradas atraentes, mas que ainda não houve definição sobre qual direção seguir. A expectativa cresce porque qualquer negociação desse porte envolveria não apenas questões financeiras, mas também estratégias de carreira e adaptação a novos campeonatos, idiomas e culturas. No Corinthians, a percepção é que o jovem atacante já atingiu um ponto de maturidade suficiente para considerar um desafio internacional ou em clubes de maior expressão continental, o que aumenta a pressão sobre a diretoria para tomar uma decisão rápida e assertiva. Enquanto isso, o clima de especulação transforma cada treino, cada entrevista e cada postagem do jogador em combustível para a mídia esportiva, que se delicia com qualquer pista sobre a possível transferência. Torcedores dividem-se entre torcer pela valorização do atleta e temer perder uma das peças mais importantes do elenco. A sensação de novela esportiva é reforçada pela forma como o tema domina conversas entre jornalistas, comentaristas e analistas de mercado, criando uma narrativa em que cada detalhe, cada gesto e cada palavra podem alterar o rumo dos acontecimentos, mantendo todos em estado de alerta constante. Entre clubes interessados surgem nomes que despertam curiosidade e expectativa. Alguns times europeus, conhecidos por investir em jovens talentos brasileiros, estariam monitorando de perto a situação de Yuri Alberto, enquanto outros gigantes sul-americanos veem na transferência uma oportunidade de reforçar seus ataques com um jogador já acostumado à pressão de grandes torcidas. A dinâmica das negociações, segundo rumores, seria altamente estratégica, envolvendo contatos discretos, sondagens iniciais e discussões sobre valores de transferências, bônus por metas e direitos de imagem. Cada detalhe, mesmo que pequeno, é analisado com lupa, pois pode influenciar diretamente na decisão do Corinthians e na trajetória do atacante. Enquanto isso, a torcida do Timão mantém-se em alerta, discutindo incessantemente possibilidades, impactos e substitutos, alimentando o clima de ansiedade e expectativa que envolve toda a situação. O cenário é de intensa especulação, com cada movimento do mercado interpretado como possível sinal de desfecho iminente, tornando a narrativa em torno de Yuri Alberto uma das mais comentadas e analisadas do futebol brasileiro contemporâneo, com todos aguardando ansiosamente pelo próximo capítulo. O momento crítico também gera debates internos sobre estratégias esportivas e financeiras. A diretoria do Corinthians, segundo fontes, estaria estudando diferentes cenários para não ser surpreendida por uma saída repentina,
considerando alternativas que vão desde promover jovens da base até negociar com outros atacantes no mercado nacional. O treinador, por sua vez, busca soluções para manter o equilíbrio tático da equipe, enquanto a comissão técnica observa atentamente o comportamento do elenco diante da incerteza. Para Yuri Alberto, a situação é delicada, pois cada decisão tomada terá repercussões imediatas em sua carreira, imagem e valorização futura. Empresários e intermediários envolvidos desempenham papel fundamental, guiando negociações e orientando o atleta sobre o melhor caminho a seguir. Nesse contexto de pressão, expectativa e especulação, a saída do atacante do Corinthians se transforma em tema diário de debate, análise e previsão, mobilizando jornalistas, torcedores e especialistas que buscam entender e antecipar cada possível desdobramento da situação, transformando rumores em pauta dominante nas mídias e redes sociais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os impactos psicológicos sobre o elenco também começam a aparecer. Jogadores mais próximos a Yuri Alberto, seja dentro de campo ou nos bastidores, mostram sinais de preocupação e curiosidade sobre o futuro do atacante, e a tensão se reflete em conversas reservadas e discussões informais. Essa instabilidade pode influenciar o desempenho do Corinthians nos próximos jogos, especialmente em partidas decisivas do Brasileirão e das competições continentais. A torcida, por sua vez, acompanha cada rumor como se fosse um capítulo de novela, debatendo alternativas, especulando destinos e imaginando cenários futuros para o clube sem seu principal atacante. Enquanto isso, a diretoria mantém silêncio estratégico, reforçando que decisões importantes só serão tomadas após análise detalhada das propostas e das condições do mercado. Entre declarações oficiais contidas e comentários informais de bastidores, a narrativa sobre Yuri Alberto se transforma em um verdadeiro quebra-cabeça, com pistas espalhadas por cada canto da mídia, alimentando ainda mais a sensação de que o desfecho está próximo, mas ainda indefinido. No meio de toda essa especulação, surgem boatos sobre valores envolvidos e possíveis cláusulas contratuais que podem influenciar a decisão final. Fala-se que o Corinthians poderia abrir mão do atacante mediante proposta milionária que permita reinvestimento estratégico no elenco, mas tudo depende de timing, condições de pagamento e interesse real do jogador. Enquanto isso, os clubes interessados estudam cada detalhe da carreira de Yuri Alberto, analisando desempenho, adaptação e potencial de valorização. A negociação, ainda que sigilosa, torna-se pauta diária, com jornalistas esportivos buscando cada sinal e interpretando cada gesto do atleta, desde treinos até interações em redes sociais. Nesse cenário, o clima de tensão e expectativa aumenta, transformando cada movimento em notícia e cada declaração em possível pista de mudança. A narrativa se constrói de forma contínua, como se o futebol brasileiro inteiro estivesse à espera de um desfecho que, por enquanto, permanece envolto em incerteza, suspense e especulação constante, mantendo o tema no centro das atenções. Por fim, enquanto rumores, negociações e especulações seguem, a torcida do Corinthians vive um misto de ansiedade e expectativa em relação a Yuri Alberto. Cada treino, cada entrevista e cada notícia é analisada em busca de pistas sobre o futuro do atacante, transformando a rotina do clube em uma verdadeira novela esportiva.
A diretoria continua trabalhando discretamente, equilibrando interesses financeiros, estratégicos e esportivos, enquanto o jogador observa atentamente cada oportunidade que surge no horizonte. O mercado, ávido por jovens talentos brasileiros, se mantém alerta, pronto para agir rapidamente caso surja a chance de contratação. Nesse clima de incerteza, o nome de Yuri Alberto se consolida como protagonista de uma história cheia de nuances, tensão e expectativa, com desdobramentos que podem mudar não apenas o futuro do jogador, mas também o cenário esportivo do Corinthians, provocando discussões acaloradas entre torcedores, jornalistas e especialistas que acompanham cada movimento com atenção e paixão. O burburinho está longe de acabar e a narrativa segue crescendo, mantendo todos envolvidos e atentos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!